até o meu próprio professor pecou muito nessa parte. É difícil falar sobre isso às vezes. Bom, obrigado. E me trouxe uma visão, assim, um entendimento que é uma questão social, na verdade, a qual você abordou. Porque quando se fala, né, você trouxe um pouco de hierarquia, que fazia ontem, que faz hoje, né, do antigo e o contemporâneo. E, de fato, aonde, penso eu, né, já existia uma boa estrutura familiar, automaticamente financeira e etc., aprender inglês automático, entende? É normal, é do ambiente. E dentro da capoeira, eu creio que não seria diferente, né? Essa relação do mais velho com o mais novo, essa questão hierárquica acontece e gira, acredito eu, que da mesma forma. Mas são várias linhas de pensamento, obviamente. E, pois bem, pensando nessa questão antigo e moderno, né? O antigo e contemporâneo, o Macamelê, diga aí o que é para você. Perdão, Preto, você pode repetir o finalzinho da sua pergunta? Sim. Simplesmente o que é para você essa conversação, essa direção do antigo e do contemporâneo, né? Juntamente essa questão hierárquica, a qual a Faísca Torpedo trouxe. Na verdade, pensar o antigo, todas as vezes que eu tive acesso e a oportunidade, eu pensando na minha história, né? Que eu tive a oportunidade de ter acesso a antigas pessoas, a antigas, principalmente mulheres, que foram muito poucas, que eu via normalmente nas manifestações em volta da capoeira, era pensar como que essas pessoas viviam a capoeira na época delas, quais eram as influências que faziam elas pensar a capoeira daquela forma, porque a princípio a minha primeira reação era criticar o que não fazia sentido na minha vivência de hoje, século XXI, mas depois que o tempo foi passando, eu fui entendendo que, na verdade, a raiz da qual eu queria ser nutrido e tentava honrar era exatamente essas pessoas que davam a cara para bater, falando coisas que eu não entendia, e a minha primeira reação era criticar. Então foi mais fazer um estudo histórico, de fato, dentro dessas pessoas, a realidade que elas viviam, o que era capoeira para elas na época delas. Então, sempre tá fazendo esse estudo para, como você falou, fundamento hoje, assim, de uma forma magistral, realmente magistral, elevar como que esses antigos já levavam a capoeira, gostariam que a capoeira continuasse, expressavam capoeira, entendendo a realidade deles sem julgamento, para aquilo partir do meu corpo com outro pensamento crítico reflexivo. Então, pensar o contemporâneo e pensar o antigo, por mais que possa ser muito complexo, eu acredito que está em olhar para a raiz sem julgar, entender a realidade que essa raiz vivia, sobrevivia e resistia, para que eu possa estar dando closinho hoje aqui na internet, né, de capoeira, e também tá podendo falar sobre capoeira, mas ao mesmo tempo pensar esse contemporâneo, porque existia uma realidade social em volta dessa raiz. Então é necessário também que exista um pensamento reflexivo e crítico sobre essas questões sociais, que volta na primeira pergunta, que é a luta da capoeira. Pensar qual é a luta do dia de hoje, porque essas pessoas sobreviviam lá atrás. Então, é trazer esse fundamento, mas não perder a ideia que é sobreviver. É sobreviver, eu estou sobrevivendo aqui. Meu corpo resiste também. Então, eu tento pensar por essa linha. Apesar de, às vezes, um pouco... Não sei se ficou um pouco confuso, mas bem por essa linha. Politicamente falando, eu não acho nada confuso. Eu acho muita negaça. Você é maravilhoso. Saiba que muita dessa reflexão que me faz chegar são os contatos privilegiados que eu tenho sempre com você, meu irmão. Saiba. Eu sou grato, sempre. Gratidão a minha e honra também. Fico muito feliz. E a gente pensando nessa coisa dos tempos, né? Tem que tomar cuidado para não sermos
como se diz, anacrônico, né? Fazer uma comparação de uma época com a outra que não houve sequência, ou que não faz sentido por diversos motivos, né? Tanto sociais e assim vai. E é interessante que vou jogar pro Faísca Dara por causa que ele é a pessoa que vive na França. Então, tem alguns costumes no Brasil que não fazem nenhum sentido na França. E acho que falar com ele sobre essa questão que é antigo e contemporâneo na capoeira, talvez venha uma outra linha de raciocínio, de pensamento. Porque a infância dele, né, que não vou dizer que é antigo, que ele não é tão velho assim, mas os antigos deles foram outros, né? Foi uma outra convivência, uma outra educação, né, um outro ambiente. Né? Diga aí, Dara, o que é para você o antigo e o contemporâneo? Essa mescla. Você já tirou a metade da minha resposta. Porque eu ia justamente falar isso. Eu aprendendo capoeira, não fui só aprender capoeira, eu tive também que aprender tudo uma cultura de um país, tudo uma história de um país que não era que não era o meu. Então é muito mais, talvez, mas nem tanto, na verdade, porque às vezes você está no meio de uma parada e você nem sabe. Eu também, a história do meu próprio país, eu não sei, tem muita coisa que eu não sei também, então eu percebo às vezes que sendo de um país não quer dizer que você sabe tudo da história desse próprio país, né? Então é isso também. Mas é verdade que tem muita coisa do dia a dia do Brasil, do lado da sociedade do Brasil, que eu tive que aprender para poder entender a capoeira também. Porque tem muita coisa, porque a gente sabe, né, que não é só saber fazer uma queixada, não vai fazer você capoeirista, né? Então, para entender o que é capoeira de verdade, tem que entender a sociedade do Brasil, eu acho, tem que entender a cultura, a história, tem todas essas coisas que tem que aprender. E isso vem viajando para o Brasil, conversando com brasileiro, convivendo com brasileiros, isso tudo durante mais de 20 anos. Eu estou começando devagarzinho a entender o que é realmente o Brasil. Eu estou começando a entender mais um pouco a fundo o que é capoeira de verdade, mas é verdade que, para mim, é um processo maior, talvez, mais importante ainda, complicado, muito interessante. Eu adoro de verdade toda essa parte, porque é muito interessante, é muito construtivo, ver as diferenças, ter essa tolerância também para diversidade, entender que o diferente não é errado, entender que o diferente é só outra coisa, é uma outra verdade, não tem uma verdade só, cada um sua verdade. Isso tudo me construí como pessoa até fora da capoeira e me fez quem eu sou hoje. Eu sou muito grato, porque a capoeira realmente me deu muito com isso. Aí agora, para voltar para a parada do antigo, o antigo é, eu dou muito valor nessa parada de eu acho que realmente a gente tem também aqui na Europa essa coisa do antigo, assim, você tem que dar valor na palavra do antigo, né? Na palavra do mais antigo, dos seus pais, primeiro. Você aprende com seus pais, você tem que respeitar a palavra do seu pai, da sua mãe, e essa coisa tem muito. Mas eu acho que se eu convivo com muitas pessoas aqui. É, é, a França e Paris, em particular, é um lugar muito, como se diz, pluricultural. Eu convivo com muitas pessoas de origem da África, né? Eu tenho muitos, eu, eu me criei com muitos amigos com origens de lá. E na cultura africana tem muito isso. O mais antigo tem uma palavra sábia,
ele é muito valorizado. Então eu teve todas essas histórias, vendo também a maneira de ser educado dos meus amigos de origem africanas, francês de origens africanas assim, eu vejo muito a ver com a capoeira, muito a ver com essa coisa do antigo na capoeira. Então, quando eu cheguei na capoeira e teve que aprender isso tudo, não foi também uma novidade também não, porque teve essa relação que eu já conhecia um pouco das outras culturas que tem por aqui. Então, mas o mais importante, eu acho, é isso, é a diversidade e a tolerância, aceitar a diversidade e querer aprender sempre. É isso o mais importante, e não ficar com a sua verdade só. Garcia, obrigado, meu mano. É essa parada, porque até esses que trazem para nós, né, esses palavreados, essas palavras, nós também temos a tendência de falar ao nosso favor e de dar a ideia ao passar a informação de forma que nos contempla também, né? E isso vai de acordo entra, né, linka com o tema anterior, que mata a capoeira, nesse sentido da questão hierárquica, do qual o Faísca Torpedo, do qual eu vou direcionar minha palavra agora, citou, que é essa reinvenção da roda, né? Então, os antigos acabaram reinventando a roda de forma que privilegia eles também, né? Que contempla a vontade deles. Então, às vezes, algumas regras ou ideias ou fundamentos são colocados dessa forma, né? Ou passados dessa forma. E nos grupos de capoeira é fácil identificar isso, porque existem ideias, fundamentos ou regras, disciplinas que são para contemplar o próprio grupo, não a capoeira no geral, entende? É para o próprio grupo. Então, os mais velhos desse grupo trazem essa ideia, né? Bota na turma mais nova e o mais novo defende isso como fundamento, como se os antigos tivessem, né, trazido dos antigos, mas na verdade é uma ideia que contempla a organização do grupo, daquele núcleo. É uma relação ali que a gente começa a falar, esse é o antigo que falou, o antigo, mas esse antigo é tipo de poucos anos atrás, ou é uma geração após a minha. Pois bem, antigo e contemporâneo, Faísca Torpedo, diga aí, meu mano, meu irmão, sem medo. Que coisa, cara, esse negócio de antigo e... Ai, meu Deus do céu, e contemporâneo. Gente, esse tema me mata, porque eu fico aqui, ó... uma raiva de falar assim, mas tem coisa que não deve ser falado, tem coisa que deve ser segurado demais. Olha só, temos muitas referências tanto na capoeira como no dia a dia, né, da nossa família, enfim, dos antigos que trazem aquela coisa da educação, né? A educação, ela te leva em alguns lugares que, dependendo da sua resposta, como você vai falar com a pessoa, tanto na capoeira como fora da capoeira, vai te direcionar para algumas situações, ou boa ou ruim, né? E claro, isso vem dos antigos, que vem sempre nos remetendo. Por exemplo, muitos mestres antigos via que alguns capoeiristas tinham a tendência de ser agressivo, não tinham uma informação bem legal dentro de casa, aquela coisa cultural não era tão forte. E a injeção que eles davam nos capoeiristas era de luta, brigar. Então, eles davam a injeção errada para muitos capoeiristas, né? Dá para ver de longe, né? Aquele cara que só tem músculo, só tem mais a cabeça, o cérebro é desse tamanhozinho, continua andando de bicicleta para cima e para baixo, sem nada, cara, sem nada, não tem R$1 para comprar um pão. A injeção foi feita errada. Aquele cara que tem essa tendência, a injeção tem que ser educado, entendeu? Tem que estudar mais, tem que treinar, mas também você tem que saber falar com as pessoas, tem que ser educado, você tem que saber. Então, essas coisas, dentro da capoeira,
remete muito na vida social, né, de dentro de casa que vem, né? Então, eu sempre digo para muitas pessoas, o meu pai, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas ele trouxe uma educação da mãe dele, da avó dele, de uma maneira tão absurda que até hoje, quando meu pai e minha mãe falam algo para mim, eu abaixo a cabeça. Mas não é por medo, é pelo respeito, é porque eu conheci a história do meu pai e da minha mãe. Eu tenho história que os meus tios também foi do cangaço, fez parte da banda, do cangaço lá de Lampião e tal, lá no Nordeste, entendeu? Então, você reconhecendo essas histórias na capoeira, também remetendo, alguns mestres eu tinha muito respeito pelo que eles fizeram antigamente, né? Mas depois de um tempo eu comecei a ver também que só ser bom na capoeira e só fazer aquele grupo, aquele coisa toda, não quer dizer que essa pessoa tem um bom caráter, né? Então, muitos mestres fizeram muito na capoeira e colocaram muito achismo na capoeira, e quando você foi ver o caráter, a pessoa, não é uma coisa que eu faria, que eu diria, essa pessoa não queria como um mestre meu de capoeira. Não, é um ótimo capoeirista. Fez e desfez, ótimo, mas com esse caráter, para mim olhar para minha filha, para o meu filho e falar, olha filho, esse é o meu mestre. Olha filhão, esse... E aí o meu filho olha para mim e fala, pô mestre, pô pai, ele já tem uma idade, né? Eu falei, meu filho, ele já tem uma certa idade, tem muito conhecimento, é o cara que ele, né, veio de lá, dos Himalaias, ele fez o curso dele lá, e ficou, pai, mas você tá sabendo que ele fez isso e aquilo, e você é aluno, e você continua seguindo ele? Como é que eu vou falar pro meu filho, né, cara? E hoje, no dia de hoje, da coisa contemporânea, a gente tem uma tendência muito grande de fazer o mesmo erro. Cabe a nós fazer o diferente, para que no futuro os nossos filhos, quando tiverem com uma certa idade, falar, pô pai, que legal que você soube fazer diferente, que legal que você não fez os mesmos erros. Então isso remete, né, a família, né? Tipo, eu não peço para nascer onde eu nasço, mas eu decido o meu caminho. Eu posso falar para onde eu vou, mas eu não posso decidir onde é que eu nasço. E na capoeira a mesma coisa. Pô, aprendi aqui, fiz aqui, mas o meu caminho a partir de agora é esse aqui. Então, para mim, essa coisa de antigo e contemporâneo é um tema que a gente poderia levar para muitos e muitos lados, na verdade.